princípio muito claro na palavra de Deus, entre tantos outros, é o princípio da semeadura e da colheita. Tudo aquilo que o homem planta, o homem colherá. E não há como escapar disso. Porém, com a vinda de Cristo e com o estabelecimento desse reino que Ele começou aqui, e principalmente com a graça que Ele trouxe sobre este lugar, também essa graça acabou trazendo um novo padrão, né, também de semeadura e colheita. O povo tinha um entendimento debaixo da lei de que não podia matar, por exemplo, não podia adulterar. Mas Mateus 5, Jesus está falando a respeito disso. Ele fala, vocês tinham esse entendimento, mas a partir de agora eu digo para vocês que simplesmente se vocês pensarem o mal, se vocês chamarem o seu próximo de louco, vocês já estão sujeitos a julgamento com o mesmo peso, talvez, de que tivesse matado alguém. E ele fala também a respeito do adultério, por exemplo. Se vocês desejarem simplesmente a mulher do outro, na sua mente desejarem, vocês já cometeram adultério. Então a graça ela trouxe um novo padrão, onde a colheita é determinada não somente por aquilo que nós plantamos, mas também pelas motivações, por aquilo que nós desejamos, por aquilo que nós intencionamos. Mateus 6, por exemplo, é a continuação dessa explicação de Jesus, quando ele fala a respeito dos fariseus. Os fariseus que andam declarando por todo lado que eles jejuam, que eles oram, que fazem as boas obras, e ele fala assim, certamente eles já receberam a recompensa deles, ou seja, eles já estavam sendo vistos pelo povo, pelas pessoas, e isso era suficiente, essa era a recompensa deles. Então, o que o Senhor Jesus deseja nos ensinar através disso é que as motivações elas vão determinar a nossa colheita, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós intencionamos na nossa mente, no nosso coração. E quando nós expressamos isso através das nossas ofertas, através das nossas atitudes, até mesmo das demonstrações de amor e de cuidado com as pessoas, se existem motivações erradas por trás disso, o Senhor está nos dizendo que existe também uma colheita diferente sobre isso. E muitas vezes nós acabamos colhendo aquilo que não desejamos, aquilo que não gostaríamos de colher, simplesmente porque as nossas motivações não estão corretas, não estão alinhadas com o coração e a vontade de Deus. Veja o exemplo lá em João 12, quando Jesus ele é recebido na casa de uma pessoa e uma mulher entra naquela casa e derrama um perfume muito caro sobre ele. E um dos primeiros homens a se levantar contra é um dos próprios apóstolos. A palavra diz que Judas se levantou e numa atitude aparentemente muito boa, ele fala, puxa, por que esse perfume ele não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? E aparentemente, talvez se nós estivéssemos naquele lugar e não conhecêssemos toda a história que vai seguir a partir disso, e não soubéssemos que Judas era o traidor e que tudo aquilo que iria acontecer, talvez nós olharíamos para essa cena e pensaríamos coisas muito boas a respeito dele. Puxa, que homem preocupado realmente com a necessidade do próximo. Mas a própria palavra diz que ele dizia aquilo não por cuidado com os pobres, mas sim porque ele era ladrão. Então aí a gente vê uma motivação escondida por trás de uma aparente boa ação. E é exatamente isso que o Senhor deseja nos livrar. Ele deseja que nós entendamos exatamente quais são as motivações e que nós façamos todas as coisas com a motivação correta, com o coração no lugar certo. A verdade é que o Senhor Jesus já conhece todas as nossas motivações. Ele conhece exatamente o que se passa no nosso coração. O que Ele deseja é que nós sejamos expostos ao nosso próprio coração, para que possamos entender. Nós vemos um grande exemplo de como Jesus conhece os corações no momento em que Ele encontra aquele jovem rico. E quando Ele conversa com esse jovem, o jovem pergunta para Ele, Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Ele fala, olha, você precisa só obedecer os mandamentos. E ele diante de todos, talvez, eu consigo imaginar essa cena, talvez ele falando diante de todos, ele dizendo, Senhor, desde a minha adolescência, desde a minha juventude, eu sempre obedeci todos os mandamentos do Senhor. E Jesus vai exatamente no ponto com ele, exatamente na ferida, no ponto da motivação dele, que talvez ele mesmo não conhecia. E ele diz, uma coisa ainda te falta, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e então vem e me segue. E a palavra diz que esse jovem ele saiu muito triste, porque ele tinha muitas posses, e ele não conseguiu dar esse passo que Jesus o desafiou. E num outro momento, um pouquinho para frente, a gente vê Zaqueu. Zaqueu era um publicano, era um homem que provavelmente tinha muitas posses também. Mas você vê que no encontro de Zaqueu com Jesus ele não
pede nada a respeito das finanças de Zaqueu. Ele simplesmente chega na sua casa, ele simplesmente faz parte daquele momento, e Zaqueu de pronta vontade, ele salta e ele diz: Senhor, tudo aquilo que eu tenho, metade do que eu tenho estou dando aos pobres, e se eu extorquir alguém eu vou restituir 4 vezes mais. Então você vê Zaqueu, um homem que não tinha a mesma questão, o mesmo ponto em que Jesus toca no jovem rico. Eram situações completamente diferentes, eram motivações diferentes, eram condições diferentes. E a gente percebe exatamente como Jesus conhecia a necessidade, conhecia a fragilidade do coração de cada um deles. E eu creio que um dos principais exemplos que nós temos na palavra de Deus é no momento em que Jesus está conversando com os seus discípulos. E a maior prova do conhecimento de Jesus, de como Ele conhece o nosso coração, é quando Ele está falando a eles que Ele precisaria passar por tudo aquilo, Ele precisaria morrer. E Pedro, diante de todos, diz: Senhor, todos aqui podem te deixar, mas eu jamais te deixarei. E ele bate no peito, talvez um conhecimento que ele mesmo não tinha de si, e ele bate no peito e diz: eu jamais vou te deixar, Senhor, jamais, jamais. E Jesus fala para ele assim: olha, talvez se nós fôssemos pensar na linguagem de hoje, seria: olha, você não está com essa bola toda não. Antes mesmo que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E Pedro não acreditou de forma alguma naquilo que Jesus estava falando. Ele tinha certeza, convicção de que ele era esse homem fiel que ele imaginava ser. E acontece exatamente aquilo que Jesus falou, e ele acaba negando Jesus, e ele descobre que, apesar de aparentemente as suas motivações estarem corretas, aquilo que ele estava dizendo diante de todos era uma verdade, ficou provado que na verdade a sua motivação, o seu coração, ele não condizia com aquilo que ele dizia. E o mais impressionante disso tudo é no momento em que Jesus se encontra novamente com ele, depois de todo esse processo. Jesus morre, ressuscita e vai atrás de Pedro. E o encontra na praia, tem um momento com ele, eles ceiam juntos. E naquele momento incrível em que Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Nós já aprendemos e já ouvimos várias vezes de que existem 2 termos no grego que explicam essa palavra tu me amas, o amor que Jesus fala ali. Existem 2 termos diferentes. E o primeiro momento em que Jesus usa, ele fala o amor ágape, o amor incondicional, o amor que se entrega, capaz de dar a sua própria vida. E quando ele pergunta isso, Pedro tem um novo entendimento a respeito de si mesmo. Ele se conscientiza de quem ele é e do amor verdadeiro que ele tem. Muito diferente daquilo que ele havia falado naquele primeiro momento. Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. E o termo que Pedro usa é filéu, um amor fraternal, um amor de irmãos. Seria algo como: eu gosto de você, Jesus, eu gosto muito de você. E Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama, ágape? E Pedro responde novamente: Senhor, eu te amo, filéu. E no terceiro momento, quando Jesus havia nas 2 primeiras vezes dizendo: então apacenta as minhas ovelhas, então trabalha para mim, serve ao meu reino, desse jeito que você está. E no terceiro momento, Jesus pergunta então, vai ao nível dele e diz: Pedro, você me ama, filéu? E a palavra diz que Pedro ficou muito triste de Jesus ter perguntado novamente, e falou: Senhor, tu sabes de todas as coisas. O que Pedro estava dizendo naquele momento era: Senhor, o Senhor sabe por tudo que eu passei, o Senhor sabe que eu te neguei, o Senhor sabe que eu te abandonei quando precisava, o Senhor sabe que o meu amor pelo Senhor não é um amor ágape. Tudo que eu tenho para te dar hoje, Senhor, é um amor filéu. Infelizmente é o que eu tenho para te dar nesse dia. E a impressão que nós temos é que, se nós formos sinceros com a gente mesmo, nós vamos perder tudo aquilo que o Senhor tem para depositar em nós. E Jesus demonstra algo completamente diferente. E o que Jesus diz para Pedro é: então, com esse amor que você tem, com essa capacidade que você tem, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor não abriu mão dele, não tirou as funções dele, não tirou ele do trabalho, não deixou de entregar para ele o ministério, o chamado dele. Confiou ainda assim a ele todo esse ministério, todo esse chamado maravilhoso.
e ainda com uma promessa. E ele diz: Pedro, você ainda não chegou nesse lugar. Você consegue hoje se ver e se reconhecer e perceber que as suas motivações não condiziam. Mas Pedro, eu te garanto que um dia você vai chegar nesse amor. Um dia você vai conseguir chegar. A nossa caminhada junto, a minha caminhada com você, o teu chamado, a tua trajetória de vida vai te levar a viver esse amor. E um dia você vai conseguir chegar até esse amor que você deseja viver. Um dia você vai viver o amor ágape e você vai ser capaz de se entregar por mim. Então esse momento maravilhoso de Jesus só nos testifica, nos declara que vale a pena nós nos abrirmos para nos expormos, para expor o nosso coração, o nosso entendimento, nossa motivação, e não permitir que nós venhamos a semear coisas com a motivação errada, mas pelo contrário, que os nossos corações estejam alinhados com o coração de Deus, que nós possamos aprender a semear corretamente, com a motivação correta, sondar o nosso coração e permitir que o Senhor também o sonde, para que nós possamos plantar e colher aquilo que plantamos, que o Senhor possa abençoar a cada colheita nossa, seja em pessoas, seja em finanças, seja em ministérios, seja naquilo que nós temos plantado e o Senhor deseja nos retribuir. O Senhor é um Deus bom e Ele deseja retribuir-nos conforme aquilo que nós temos plantado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ensine a nos ver, a nos perceber e a ajustar os nossos corações ao coração dEle.